Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 22 de abril, comemoramos o descobrimento do Brasil. E essa data é muito importante, não é mesmo? Quem será que descobriu o nosso país, o nosso Brasil? Quem foi que descobriu? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A tia vai contar uma historinha e espero que vocês gostem e entendam, tá? Então, vamos lá. Naquela época, existia um navegante chamado Pedro Álvares Cabral. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou um grande navegante e vou navegar até as Índias que o meu chefe me mandou. E vou levar comigo 13 embarcações cheias de homens para me ajudar. Então, Pedro Álvares Cabral pegou seus navios, seus grandes navios, e encheu de homens para ajudar eles, porque eles iam para a Índia. Só que eles iam por um mapa diferente, por um lugar que eles ainda não foram. Então, ele pegou os navios, grandes navios, encheu de homens e navegou pelo Oceano Atlântico. Eles achavam que já estavam perdidos quando viu ao longe, sabe o quê? Nossa, um monte, terra! E ele gritou, terra à vista! Nossa, ele tinha encontrado o quê? Terras, tinha encontrado um monte. E sabe como ele batizou o nome desse monte? Ele batizou de Monte Pascoal, porque em abril comemoramos o quê? A Páscoa. E como eles eram muito católicos, eles colocavam o nome. Ele batizou o monte de Monte Pascoal. E o nome daquela terra ele chamou de Terra de Santa Cruz. Legal, não é? E esses foi um dos nomes, dos primeiros nomes do nosso país, sabiam? Então, quando eles viram a terra, eles estavam nos grandes navios, quando eles avistaram a terra, eles gritaram como? Terra à vista! Isso mesmo, eles gritaram bem alto e ficaram muito felizes. Então, eles foram em uma canoa, em um barquinho menorzinho, até as terras inabitáveis. E lá eles ficaram surpresos com a quantidade de animais, a diversidade de árvores, dos animais, que tinha animais de todos os tipos, tinha vários tipos de árvores lindas, aves lindas. E eles ficaram muito surpresos. Mas sabe o que surpreendeu mesmo os portugueses? Aquelas terras já eram habitadas. Eram habitadas por quem? Quem sabe? Hã? Eram habitadas por índios. Isso mesmo, a Tinha tinha falado, não é? Eram habitadas por índios. Quando eles chegaram lá, tinham vários índios. E os índios, eles estavam o quê? Armados com flecha, arco e flecha. Porque eles não sabiam que povos eram aqueles. Ele nunca tinha visto aqui. E os portugueses, eles ficaram surpresos. Porque eles tinham visto aqueles nativos e os índios, eles estavam nus. Isso mesmo, eles não tinham roupas. Então, os portugueses, eles começaram a trocar os recursos naturais daquelas terras por objetos. Eles davam objetos como espelho, roupas para os índios. E eles, em troca, davam os recursos naturais, que eram as árvores, eram as terras. E assim foram habitando o Brasil pelos portugueses e os índios também. E eles falavam em línguas diferentes, então não dava para se comunicar, porque os portugueses, eles falavam português e os índios, eles falavam uma língua diferente, como Tupi-Guarani, que era a língua que muitos índios até hoje usam, que é o Tupi-Guarani. E até hoje a gente usa algumas palavras dessa língua, como guaraná, pipoca, várias outras palavras, que também se originou da língua Tupi-Guarani, que é a língua nativa dos índios, certo? Então, mas vocês sabem por que se chama Brasil, no nosso país? Por que eles colocaram o nome daquelas terras de Brasil?
Vamos descobrir agora. Vocês sabiam que lá no Brasil tinha uma diversidade enorme, né, de plantas, de animais, tinham belas aves, tinham cachoeiras, era rica em recursos naturais. E lá tinham umas árvores que elas tinham uma resina avermelhada em seu tronco. E essa resina, os portugueses eles usavam para pintar as roupas. Eles chamavam aquela tinta vermelha de cor de brasa. E daí se originou o nome Brasa Brasil. Então chamou o nome de Pau Brasil. Pau de brasa, Pau Brasil. E tinha muitos Pau Brasil lá. Então eles começaram a chamar as terras de Brasil. Então eles colocaram o nome do nosso país de Brasil por conta desta árvorezinha aqui, do Pau Brasil. Tá bom? Então, meus amores, agora a tia vai ensinar como vocês podem fazer um barquinho de papel para brincar, tá certo? Vai ser bem divertido, vocês vão brincar bastante com ele. Então, prestem atenção nas dicas de como a gente pode fazer, tá bom? A tia vai mostrar. Primeiro vocês vão precisar de uma folha, pode ser uma folha branca também, tá certo? Não tem problema. Depois vocês vão dobrar a folha ao meio, bem direitinho, tá? Pontinha com pontinha. Pede ajuda pra mamãe e pro papai. E aqui, amassa bem amassadinho, tá vendo? Passa o dedinho pra ficar bem marcadinho. Depois, ele vai ficar assim, olha só. Vocês vão dobrar novamente, certo? E amassa aqui a ponta pra ficar bem marcadinho, tá? Passa o dedo com bastante força. E depois vocês vão desdobrar. E tem uma parte aberta, na outra parte que não é aberta, vocês vão dobrar até a marcação do meio, certo? Passa o dedinho pra marcar e do outro lado também, assim, tá? Vocês vão fazer isto. E agora a gente vai dobrar novamente, assim, pra cima. Tá? Dessa maneira, ó. Aí vocês vão colocar essa pontinha e essa pontinha aqui pra trás, tá vendo? Vamos dobrar ela pra trás. A gente dobra ela pra trás pra ficar bem bonitinho. Aqui também, do mesmo jeito, dobra. E vamos dobrar essas pontinhas pra trás, assim, desta maneira. Pronto. Agora vocês vão abrir no meio, desta maneira, assim, tá? Dobra bem dobradinha. E vamos fazer um triângulo, outro triângulo. Pontinha pra cima, assim, tá? E agora o outro lado também, vamos virar. Formar outro triângulo, tá? Prontinho. Agora vocês podem puxar. Vocês podem puxar aqui, ó. Vou formar um barquinho, tá? Abre um pouquinho o barquinho. Mamãe vai dar um jeitinho, tá? Desamassa e pronto. Um barquinho formado, tá bom? Aí vocês podem brincar na água. Vamos brincar na água. Então, agora a tia colocou aqui uma bacia com água. E vou colocar o meu barquinho. A minha navegação. Certo? A navegação do Pedro Álvares Cabral. Bem legal, né? Pra gente brincar. E aí, gostaram? Essa foi a dica de hoje, tá? Essa é a dica de vocês brincarem bastante com seu barquinho. Com a navegação de Pedro Álvares Cabral. Espero que gostem. Beijo. E até amanhã, meus amores.